Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para dar sequência ao cronograma da nossa disciplina. Vamos falar hoje sobre o círculo de Mohr. O círculo de Mohr é um processo gráfico, uma técnica gráfica desenvolvida por um engenheiro alemão chamado Otto Mohr para determinação das tensões principais ou da tensão de cisalhamento máximo no plano, usando um processo gráfico, né, em um plano, em um sistema cartesiano, onde os eixos desse sistema cartesiano representariam as tensões normais e as tensões de cisalhamento. Então, como nós estávamos dizendo, o círculo de Mohr é uma solução gráfica para a transformação de tensões no plano. Foi desenvolvido, a partir das equações de transformação de tensões no plano, a equação de um círculo que estaria sendo desenhado em um sistema cartesiano, onde você teria os eixos horizontais, representando aqui as tensões normais, no eixo das abscissas, né, teríamos as tensões normais, no eixo das ordenadas, as tensões de cisalhamento. O centro do círculo estaria sempre sobre o eixo das abscissas, em uma abscissa igual à tensão média. Nós já vamos saber por quê. Estando então o centro em cima do eixo das abscissas, a ordenada do centro sempre seria igual a zero, né? Pontos do círculo teriam por coordenadas as tensões normais ou as tensões de cisalhamento, né? Nas abscissas as tensões normais e nas ordenadas as tensões de cisalhamento. Por exemplo, um ponto qualquer aqui, conforme está ilustrado aqui nesse círculo, né? Esse ponto tem a abscissa σx, que seria o valor da tensão normal na direção x, ordenada tal xy, que seria a tensão de cisalhamento no plano xy, né? Então, os pontos do círculo, por suas coordenadas, estariam representando tensões, configurações e tensões equivalentes entre si. A tensão de referência, por exemplo, né, teria a tensão normal σx na abscissa, né, a tensão de cisalhamento tal xy na ordenada. A tensão normal da direção y estaria no ponto diametralmente oposto a este, né? Então, se nós traçássemos aqui uma reta aqui passando pelo centro, no intercepto da reta com o círculo nós teríamos um ponto diametralmente oposto ao ponto de abscissa σx, né? A abscissa desse ponto diametralmente oposto teria a abscissa σy. Então, pontos diametralmente opostos, né, deste círculo representariam uma das inúmeras configurações de tensões equivalentes, né, que uma tensão de referência dada poderia apresentar. Então, como é que foi desenvolvido esse círculo, né? A partir das tensões das equações de transformação de tensões que nós vimos nessas últimas aulas, o Otto Mohr, ele, trabalhando um pouco algebricamente essas equações, ele elevou ao quadrado as duas equações, tanto a equação das tensões normais quanto a equação das tensões de cisalhamento, elevando ao quadrado e somando as duas equações, conseguiu aí eliminar os termos em seno e cosseno de 2θ, né? Obteve então essa equação. E percebendo essa equação, ele percebeu que essa equação é muito parecida, né? Aliás, é uma equação de um círculo, certo? Vamos aqui comparar a equação que ele obteve aqui, elevando as duas equações ao quadrado e somando, né? A equação de um círculo é dada por essa expressão aqui, ó. O raio ao quadrado seria a abscissa de um ponto do círculo menos a abscissa do centro, né, elevado ao quadrado, mais a ordenada do mesmo ponto do círculo menos a ordenada do centro, também elevado ao quadrado. Como é que se chega a essa equação? Lá da geometria analítica, né, se você tem um círculo aqui num sistema cartesiano, né, onde o centro tem coordenadas A e B, né, a abscissa A ordenada B,
em um ponto qualquer do círculo teria coordenadas abscissa x, ordenada y. Dentro do círculo aqui nós observamos um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo, como qualquer outro triângulo retângulo, deve satisfazer o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, né? A hipotenusa aqui seria o raio, né? O raio elevado ao quadrado, seria igual então à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos seria x menos a, né? A abscissa do ponto P menos a abscissa do centro, x menos a. É um dos catetos, né? Então x menos a ao quadrado, mais o outro cateto, que seria y menos b, né? Que é a ordenada do ponto P menos a ordenada do centro. Teria aqui esse segmento de reta que é o cateto desse triângulo, retângulo, né? Então x menos b ao quadrado. Então essa seria a equação de um círculo. Qualquer ponto do círculo deve satisfazer a essa equação, né? Agora, como no círculo de Mohr o centro sempre vai ficar sobre o eixo das abscissas, né? Então a ordenada do centro vai ser sempre igual a zero, ou seja, o ponto B aqui para o círculo de Mohr vai ser igual a zero. Você só vai ter aqui a ordenada do ponto do círculo, né? Que seria, para o círculo de Mohr, a tensão de cisalhamento, tal xy, né? Então, comparando aí a equação do círculo com a equação do círculo de Mohr, nós temos, vamos comparar aqui então, o raio ao quadrado, né? O raio seria o raio do círculo de Mohr. A diferença entre a abscissa do ponto do círculo, que seria sigma x', né? Tensão normal na direção x, menos a abscissa do centro, que seria a tensão média, né? A diferença aqui elevada ao quadrado, né? Mais a diferença entre as ordenadas do ponto do círculo e do centro, né? Como o centro do círculo de Mohr está sobre o eixo das abscissas, a ordenada do centro é igual a zero, né? Então o ponto B aqui teria no círculo de Mohr o valor igual a zero, né? Então sobra só a ordenada do ponto P, no caso, que seria a tensão de cisalhamento tal x', y', né? Então vemos aí a correspondência entre a equação de um círculo visto lá na geometria analítica e a equação do círculo de Mohr. Existe uma correspondência entre os dois, né? Para construir o círculo de Mohr, nós precisamos começar pelo centro do círculo. Definimos as coordenadas do centro. O centro sempre estará num ponto sobre o eixo das abscissas, né? Num ponto com a abscissa igual à tensão média. Necessariamente, isso aí é uma regra, tá? O centro sempre terá a abscissa igual à tensão média. Conhecendo as tensões de referência, é fácil calcular a tensão média. Simplesmente seria a média das tensões normais, né? Então define-se o centro do círculo, né? E define-se o ponto que representaria as tensões de referência, né? O ponto das tensões de referência teria a abscissa sigma x e ordenada tal xy, né? Então localizamos aqui o ponto no sistema cartesiano, né? Com a abscissa igual à tensão sigma x e ordenada igual à tensão tal xy, né? Determinado o ponto representante aí das tensões de referência, nós temos o raio do círculo, né? O segmento que une o centro até um ponto do círculo é o raio do círculo, né? Com o raio do círculo podemos traçar então toda a totalidade do círculo, né? Usando um compasso, né? Traçamos aí o círculo de Mohr, cujos pontos, qualquer ponto aqui, né? Representaria uma configuração de tensões equivalente à configuração das tensões de referência. É importante observar que as tensões de cisalhamento seguem uma orientação com relação ao sinal. As tensões positivas estão da origem para baixo. Aqui no eixo das ordenadas, as tensões de sinal positivo estão da origem para baixo. As tensões de sinal negativo da origem para cima, que seria o inverso do que a gente está acostumado a ver
no sistema cartesiano convencional, né? Então, positivo para baixo, negativo para cima. Isso funciona para as tensões de cisalhamento. Para as tensões normais, vale o que já é visto normalmente no sistema cartesiano, né? Tensões normais positivas de tração dá origem para a direita. Tensões normais negativas, que são de compressão, dá origem para a esquerda. Então, como dissemos há pouco, o primeiro passo aqui é definir o centro do círculo, né? Definido o centro do círculo, daí identificamos o ponto que representaria aí as tensões de referência. Então, para uma determinada configuração de tensões, vou chamar de tensões de referência, o σx estaria na abscissa do ponto A, né? O ponto A representando essa configuração de tensões teria a abscissa igual a σx, né? Onde σx é a distância desde a origem do sistema até a abscissa até o ponto A aqui, é uma distância horizontal, porque é a abscissa do ponto, né? A tensão tal xy dessa configuração de tensões estaria representada aqui no círculo pela ordenada do ponto A, né? Então teríamos aí o ponto A. Com o centro e o ponto A definimos o raio. Tendo o raio, podemos traçar o círculo, né? Se pegarmos o ponto diametralmente oposto ao ponto A, que seria aqui o ponto G, né? Teríamos, para o ponto G, a tensão σy como a abscissa desse ponto, né? A abscissa do ponto G seria o valor da tensão σy. E a tensão de cisalhamento teria sinal contrário à tensão de cisalhamento na face que é ortogonal ao eixo X, né? Então, as coordenadas do ponto G, que é um ponto diametralmente oposto ao ponto A, seriam a abscissa igual a σy, né? E ordenada igual a menos tal xy. Esse ângulo 2θ aqui, né, seria a defasagem entre uma face na direção x e a outra face na direção y, né? Você tem aqui, entre uma face e outra aqui, um ângulo de 90 graus, né? Como o círculo de Mohr foi desenvolvido a partir das equações de transformação de tensões, onde você tinha lá termos em seno e cosseno de 2θ, né? Então, para cada ângulo θ que você observa no elemento, no círculo esse ângulo vai estar representado dobrado. Esse ângulo vai estar dobrado no círculo, tá? Então, para cada ângulo θ no elemento, você tem o mesmo ângulo 2θ no círculo, ok? Então, vamos observar aqui uma configuração equivalente à configuração representada pelo ponto A, né? Que representa aí as tensões de referência. Então, para uma configuração qualquer que seria equivalente às configurações de referência, né? Se girarmos o elemento em um ângulo θ graus no sentido anti-horário, né? Nós vamos mudar aqui os valores das tensões normais e também da tensão de cisalhamento. Só que essa configuração de tensões vai causar o mesmo efeito que causaria a configuração de tensões de referência. São, portanto, configurações equivalentes, né? Qual seria a representação dessa configuração de tensões equivalente no círculo de Mohr? É o que nós vamos ver aqui. Então, em um ângulo θ, você tem aqui a configuração de tensões equivalente com tensão em x', tensão normal na direção x', seria dada pela tensão σx'. A tensão normal da direção y' seria σy'. A tensão de cisalhamento seria tal x'y'. Então, nós vamos girar aqui em relação ao segmento de reta CA, né? Onde A é o ponto que representa as tensões de referência, em um ângulo 2θ, né? Em relação a esse ângulo, a esse ponto A, em relação ao segmento CA, nós vamos considerar aqui um ponto P que estaria em um ângulo 2θ, no sentido anti-horário, como o sentido da configuração equivalente, o ângulo θ foi definido no sentido anti-horário, no círculo de Mohr também vai obedecer o mesmo sentido, né? Então, no sentido anti-horário, nós vamos considerar aqui o ângulo 2 vezes θ, né? 2θ, como lá é θ, aqui no círculo vai ser 2θ. Então, para o ângulo 2θ, você vai ter um ponto P, né? Esse ponto P vai ter
abscissa sigma x' e ordenada tal x' y', que representaria então a configuração de tensões equivalente, né, à configuração de tensões de referência. Onde estariam, no círculo de Mohr, os pontos que representariam as tensões principais? Por definição, as tensões principais são a tensão normal máxima e a tensão normal mínima, né? O σ1 a tensão normal máxima, o σ2 a tensão normal mínima. Essa configuração de tensões principal estaria defasada em relação às tensões de referência em um ângulo θp1, né? No círculo de Mohr, então, em relação ao ponto de referência, que é o ponto A, nós vamos girar aqui o ângulo 2θp, que seria esse ângulo aqui entre o segmento CA e o segmento CB, né? Então teríamos aqui o ângulo 2θp1, né? Nesse ângulo 2θp1 nós temos aqui dois pontos, né? O ponto B e o ponto D. O ponto B tem uma abscissa que representa aí a tensão normal máxima. De todos os pontos do círculo, o ponto que tem a maior abscissa, né, seria o ponto B. Concordam? Qualquer outro ponto do círculo teria uma abscissa menor que a abscissa do ponto B. Portanto, o ponto B representa aí a tensão normal máxima que vai poder ser obtida a partir das tensões de referência, né? Então, o ponto B aqui representa aí a tensão σ1. Tem por abscissa a tensão σ1, né, que é a tensão máxima. O ponto D, diametralmente oposto ao ponto B, teria a tensão normal na face a 90 graus aqui no elemento, né? E aqui no círculo, o ponto D é o ponto de menor abscissa de todos os pontos do círculo. Qualquer ponto do círculo aqui vai ter uma abscissa maior que a abscissa do ponto D. Portanto, o ponto D tem a menor abscissa de todas, né? Então, a abscissa do ponto D representaria aí a tensão mínima, a tensão σ2. Para a configuração das tensões de cisalhamento máximo no plano, nós teríamos aí um ângulo em relação às tensões de referência, um ângulo θs, né? No círculo, esse ângulo θs estaria entre a configuração de referência, representada pelo ponto A, e o ponto onde você teria aí a maior ordenada de todos os pontos do círculo. Essa ordenada máxima estaria aqui no ponto E, né? De todos os pontos do círculo, o ponto que tem a maior ordenada de todas é o ponto E. Portanto, a ordenada do ponto E representa aí a tensão de cisalhamento máxima, né? O tal x'y' máximo no plano, né? O ponto F, que estaria diametralmente oposto, né, teria o mesmo valor do ponto E, só que com o sinal invertido, né? Teria sinal negativo, representando aí a tensão de cisalhamento que acontece no outro, na face vizinha aqui, na face a 90 graus aqui do mesmo elemento, né? Observe que uma característica notável na análise de tensões, de transformação de tensões, é que as tensões principais estão defasadas de 45 graus em relação às tensões de cisalhamento máximo, né? A gente viu isso e que isso é uma característica notável, sempre vai acontecer. Aqui no círculo de Mohr também isso também vai ser apresentado, ó. As tensões principais representadas pelos pontos B e D, né? Pelas coordenadas dos pontos B e D, estariam defasados aí de 90 graus, né, em relação às coordenadas dos pontos F e E, que representariam aí as tensões de cisalhamento máximo. Só que no círculo de Mohr, como a gente falou há pouco, o ângulo sempre está dobrado, né, sempre está multiplicado por 2. Né? Então, se aqui a defasagem é 90 graus, no elemento a defasagem é 45 graus, né, que seria a metade de 2θ. Certo? Se 2θ aqui é 90 graus, né, no elemento seria somente 45, né, que seria a metade de 90. No próximo vídeo vamos aplicar o processo gráfico do círculo de Mohr na resolução desse exercício, nesse exemplo aí, onde temos aí uma barra de seção circular sujeita a 3 esforços, causando aí um estado de tensões num ponto da superfície da barra.
Então, usando o círculo de Moore, vamos obter aí a configuração das tensões principais. Então, até o próximo vídeo.